Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar o modelo 3D de exemplo que eu disponibilizei para download, que você pode baixar aí na descrição do vídeo. Mas, antes de mais nada, você precisa instalar o Blender. Então, na descrição do vídeo você vai ter o link aí que leva direto para a página de download do Blender, que é esta daqui. E aqui você vai baixar o Blender correspondente ao seu sistema operacional, certo? Eu uso o Windows 7 ainda e no meu caso eu instalei aqui pelo installer, o meu sistema operacional é 64 bits. Se você tem o Windows 32 bits ou se você tem o sistema Mac ou Linux, aí você vai ter que se virar para instalar, porque eu não sei, então procure tutoriais na internet. Mas se você tem o sistema Windows, é só clicar aqui no servidor que você quiser. Veja se seu Windows é 32 e 64 bits e seja feliz. Você baixa o instalador, depois de terminar o download, é só você seguir, né? Abre o instalador, segue as instruções e instala como qualquer outro software. O Blender não é grande, ele tem acho que em torno de 120, 130 megas. Não é um programa muito grande e ele instala rapidinho, certo? O link do Dropbox que está aí na descrição, ele vai mandar vocês para cá. E é só clicar em baixar para você baixar o exemplo. Ele tem 124 megas, é um modelo relativamente grande, mas para que possa ter a resolução que a gente precisa, um modelo hiperrealista no caso, a gente precisa de mapas de textura grandes e a resolução do personagem também é relativamente grande, certo? Mas a maior parte do tamanho do arquivo se deve aos mapas de textura. Muito bem, depois de instalado o Blender e ter baixado o arquivozinho aí, ele vai estar em formato RAR. É só você descompactar o arquivo e como o Blender já está instalado, ele já vai reconhecer o formato do arquivo. Vai aparecer esse símbolozinho laranja, azul e branco aqui e o nome WSA sample meio blá blá blá. Isso aí nem precisava falar, mas tudo bem. Você vai dar 2 cliques nesse arquivo e ele já vai abrir automaticamente o Blender para você com o exemplo prontinho para uso. Então ele vai abrir essa tela aqui para você, com a diferença que as cores do meu Blender eu mudei o tema, então por isso que ele está todo azul, todo frescurado, O seu provavelmente vai abrir cinza, mas não se preocupe que é o mesmo programa, A versão 2.77 que eu estou usando aqui, tudo igual, então sem crise. Então vamos ver algumas ferramentas básicas que você vai usar aqui no Blender. Eu programei todo esse modelo aqui para que você não precise estudar nem pesquisar nada profundo nem avançado do programa. Então não se preocupe que você não vai precisar ver tutoriais nem nada, você simplesmente vai usar essas ferramentas que eu estou mostrando aqui para você. Primeira função do programa, girar a câmera. Nós temos aqui as janelas de observação e para você mudar os ângulos da câmera, como eu acabei de fazer aqui, você clica com o botão do meio do mouse. Você clica com o botão de rolar o mouse e você segurando o botão você consegue girar a câmera em torno do personagem. Se você rolar o botão do mouse para frente ele vai aproximar, se você rolar para trás ele vai afastar, certo? Se você quiser mover a tela para cima, para baixo, para esquerda e direita, você segura Shift e aperta o botão do meio do mouse e arrasta conforme você precisar. Você vai usar isso aqui sempre que você der zoom, Se dá zoom, vai lá para um lugar onde você não quer, você clica e arrasta e acerta para o lugar onde você quiser, certo? Mas e por que ele está com essa textura cinza? Muito bem, porque o modelo aqui não está renderizado. Eu já vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para renderizar isso aqui. Nessa viewport aqui lateral, nessa janelinha lateral aqui, você também tem as mesmas opções de giro de câmera. E eu deixei essa janela aqui já aberta para que quando você estiver usando a renderização em tempo real aqui, você possa movimentar as luzes aqui por essa viewport e só ver o resultado por aqui. Essa janelinha aqui baixa uma mensagem, só para agradecer você por baixar. Se você quiser fechar ela, você clica. Você faz aparecer essa flechinha dupla aqui, clica com direito, vai em Join Area e ele vai aparecer uma flechinha para cima. Se você for na janela de baixo, ele teoricamente apareceu uma flechinha para baixo. Então você vem com o mouse em cima do texto e clica com o botão esquerdo.
ele vai fechar aquela janela do texto e vai deixar só essa viewport aqui aberta. Outra ferramenta super básica e simples de usar que você vai precisar. Se você desejar rotacionar o personagem, você vai precisar selecionar o personagem primeiro, clicando sobre o personagem com o botão direito. No Blender, tudo que você vai selecionar, você usa o botão direito. Essa base aqui, esse quadrado, retângulo, losango, sei lá o que é aqui, você clica com o direito e seleciona, clica com o direito e seleciona. Esses pontinhos amarelos aqui são as luzes, então você seleciona por aqui. Tanto faz se você selecionar por qualquer uma das viewports, ele vai selecionar, tá vendo? Ele acende nas duas, que as duas viewports eles são ângulos diferentes da mesma cena. Tudo que se faz em uma, ele já altera automaticamente na outra. Para você conseguir rotacionar, você vai precisar estar com a opção aqui embaixo, Transform Manipulators aqui, Rotate. Você pode clicar aqui na flechinha, que você vai poder mover, e nessa opção você rotaciona. Essa terceira opção aqui é para fazer a escala, né, aumentar e diminuir o personagem, você não vai precisar usar. Para girar o personagem, você vai ter que escolher o eixo que você vai ter que girar o personagem. O principal eixo que você vai usar aqui, provavelmente vai ser o azul, que é para girar em eixo Z. Você pode girar o personagem em 360 graus para deixar ele no ângulo que você quiser, certo? Se você fizer alguma coisa que você não gostar e quiser voltar, você aperta Ctrl Z como qualquer outro programa. Ele desfaz a última ação e algumas séries de ações. As linhas verdes e vermelhas também rotacionam o personagem, só que em ângulos que provavelmente não vão ser úteis para você. A opção de mover o personagem vai ser mais útil para você no caso das lâmpadas, porque o personagem já está centralizado na cena. Então, se você quiser mover alguma lâmpada, você clica com o botão direito para selecionar e clica na flecha do eixo para mover ela positivamente ou negativamente, do jeito que você quiser. Então, a flechinha vermelha mexe em X, que aqui no cantinho é mostrado o eixo X, o eixo Z é a verde e o eixo Y é a verde, né? E o eixo Z é o azulzinho. No Blender, a orientação vertical é o eixo Z. Né? Em outros programas, a orientação vertical é o eixo Y, mas isso não é o caso. Outro ponto interessante que a gente pode mencionar aqui é essa aba lateral aqui, que mostra todos os elementos que estão na cena. No caso aqui, esse primeiro aqui que eu esqueci de mudar o nome é Arms, mas é o boneco em si. Então, se você quiser mudar, você dá 2 cliques ali, põe personagem, né? Põe o nome que você quiser. Ele vai ser organizado de acordo com a ordem alfabética, mas ele representa o personagem. Os olhos, boca, nariz e tudo mais estão dentro desse personagem aqui. Então, se você clicar nesse maisinho aqui, ele vai abrir a córnea, o eye socket, mas isso aqui, se você não quiser, você não precisa mexer. Dentro dessa janela aqui tem uma opção bem importante, que é a opção desse olhozinho aqui. Esse olhozinho mostra, ele indica se o objeto está visível ou não na cena. Que nem aqui eu coloquei algumas luzes extras que quando você abrir o arquivo não vão estar visíveis. Ó. Se eu clicar no olho aqui, ele vai mostrar essas luzes a mais na cena. Então está cheio de luz aqui. Tem duas aqui até que estão em lugares praticamente iguais. Você pode colocar quantas luzes você quiser na sua cena, certo? Então você pode fazer as combinações de luzes que você quiser. Colocar a luz embaixo, em cima, do lado, na frente e atrás. Você pode estudar a luz e sombra do modo que você quiser, sem precisar estar recorrendo a fotos na internet e tudo mais. Eu já vou mostrar isso aqui rapidinho no modo de render para vocês. Esse cubo que está aqui, também você pode deixar ele visível ou não, porque ele vai influenciar na refração da luz. Se a luz está acesa aqui, ela vai bater no chão e vai refletir luz no personagem. Se você quer simular uma iluminação do ambiente totalmente preto, totalmente escuro, você tem que deixar ele invisível. Mas agora você me pergunta, como que eu faço para deixar o personagem realista? Muito bem. Esse modo que está aparecendo aqui, ele é o modo de renderização em tempo real. Você ativa
essa opção aqui, clicando nessa bolinha, aqui ele vai estar com a bolinha branca. Do lado da opção Object Mode, aqui nessa barra inferior aqui, você clica em Rendered, ou Rendered, sei lá. E ele vai aparecer um esboço para você de como que está a iluminação. Por que ele fica todo pontilhado dessa forma? Porque os samples são as atualizações que ele vai refinando a renderização da escultura. Você pode aumentar e diminuir o número de samples. Quanto mais samples tiver, mais nítida vai ficar a imagem. Porém, quanto mais samples estiverem ativos na tua configuração, mais tempo vai demorar para processar. Então, o que é recomendável fazer? Deixar o número de samples baixo quando você estiver escolhendo o posicionamento da luz, o ângulo do personagem, a posição da câmera, né? Tudo isso vai ser processado mais rápido com um número de samples menor. Quando você decidir que o ângulo da câmera que você escolheu está bom o suficiente e você quer ver como que ele ficaria com uma renderização melhor, você vai vir aqui nessa menu lateral aqui. Apesar de ter muitas opções aqui, você não vai precisar usar a maioria dessas opções aqui. Você vai descer e vai ter uma aba chamada Sampling aqui embaixo. E aqui vai ter o número de samples. Aqui embaixo a gente tem o modo Preview, que é esse modo de renderização em tempo real aqui. Tempo real é um modo de dizer, né? Mas é um modo de pré-visualização. E o Render vai ser o número de samples que ele vai calcular quando você apertar esse botão aqui, ó. Quando você aperta esse botão Render, ele gera uma imagem com a renderização de todos os elementos ativos na cena. Quando você clicar nesse botão aqui do Render, ele vai renderizar somente os elementos da cena que estiverem com essa câmerazinha aqui. Então, por exemplo, ele vai renderizar o meu personagem, que está com a câmerazinha. Ele vai renderizar a luz número 5, que está com a câmerazinha. A luz número 4 ela não está visível na cena, mas ela está ativa para renderização. Então o render vai renderizar essa luz. Se eu não quiser que ele renderize, eu tenho que clicar nessa câmera e ele vai desativar a renderização dessa luz aqui. Porém, nesse modo Preview, a gente consegue ativar e desativar as coisas clicando nesses olhos aqui. Então não esqueçam disso. Quando vocês escolherem tudo o modo que a cena está, né, do jeito que vocês quiserem, vocês deixam ativo ou renderização os mesmos elementos que tiverem ativos aqui na visualização. Por exemplo, essa lâmpada aqui, ó, ela não está ativa para render. Então, se eu apertar o botão de render aqui, ele não vai renderizar essa lâmpada que está acesa. E o render vai sair dessa forma aqui. Então, vocês perceberam que essa luz frontal aqui sumiu, porque eu desativei a visualização dessa lâmpada aqui. Então, é dessa forma que o render vai sair. Agora, se eu ativar a opção do render aqui, essa lâmpada no render, ela vai sair da forma que ele estava, que é desse jeito aqui, ó. Beleza? Agora, aquela luz que estava ali ficou acesa, que é essa luzinha aqui. Certo? Então, pode ser que isso aí assuste um pouquinho no início, mas basicamente o que você tem que fazer é posicionar as luzes e ativar o render para você ver o resultado. Quando você escolher que está legal, está a iluminação do jeito que você quer, você clica no botão renderizar. Só que tem um porém. Eu vou voltar aqui no modo sólido, aqui embaixo. Quando eu clico no botão render, ele vai me dar o ângulo da cena de acordo com a câmera, com essa câmera aqui, ó. Essa câmera está posicionada lá longe, lá atrás, ó, tá vendo? Eu posicionei ela longe para ela tirar a distorção da câmera, porque a distorção original da câmera, a lente é 35, o comprimento da lente ele fica muito distorcido. Então eu afastei a câmera e aumentei para 200 o focal length, aqui, o comprimento do foco e tal, que é mais ou menos como se fosse um zoom, né? Você afasta a câmera e aumenta o zoom para tirar a distorção da perspectiva. Então, como que você vai ver qual que é o ângulo que essa câmera está mostrando? Você aperta o 0 e ele vai ir para a câmera e você vai conseguir ver o ângulo dessa câmera aqui.
Então, é isso que está dentro desse quadrado branco que vai aparecer na renderização se eu apertar o botão renderizar. Então, vamos ver como é que fica? Então, pessoal, esse é o resultado do render. Ele renderizou para mim essa imagem em 3 minutos e 6 segundos. E essa imagem ela tem o tamanho de 1000 pixels de largura por 1400 pixels de altura. Para vocês determinarem o tamanho que vocês querem essa imagem, vocês vêm nessa aba lateral e digitam o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar uma imagem de 10.000 pixels por 14.000 pixels, fazer 10 vezes maior, você pode fazer. Porém, quanto maior a imagem, maior o tempo de renderização. Quando você clica para renderizar uma imagem aqui no Blender, ele automaticamente muda a opção aqui embaixo da 3D View, que é aqui onde você estava, 3D View, né? Ou 3D View, como você preferir. E ele vai para essa opção aqui, ó, UV ou Image Editor, sei lá. Aqui tem várias opções de janelas que a gente não vai precisar mexer. A única janela daqui que você vai precisar mexer é essa Image Editor, que ela vem para cá, que é aqui que você vai poder salvar a imagem que você renderizar. Se você rolar o botão do mouse, você pode dar zoom nessa imagem. E essa é a qualidade da imagem que ele gera com 128 samples. Lembrando que a opção dos samples está aqui nessa lateral, sampling, e a render ela está 128. Se você achar que a qualidade não está suficiente, você simplesmente vem aqui, clica no número e coloca um valor maior, 300, 500, 1000, depende do tempo que você está disposto a esperar para a imagem renderizar. Essa opção de 128 eu deixei como base desse arquivo, porque para quem só quer estudar iluminação e anatomia, eu acredito que esse seja um tamanho suficiente, porque você não vai precisar de alta definição. O personagem tem um material com um nível de detalhamento bem alto, então se você quiser, você aumenta o número dos samples aqui no render e você vai conseguir ver detalhes de textura da pele, como os poros e assim por diante, né? Então lembra, o tempo de renderização da imagem vai depender da potência da sua máquina, né? Do seu processador, do quanto de memória você tem, se a tua placa de vídeo também vai influenciar. Eu esqueci de mencionar no início do vídeo, para você ativar a ajuda para placa de vídeo, para que ela ajude o processador na parte da renderização, você vem aqui em File, né? File, do modo que se preferir, User Preferences ou User Preferences aqui. Você vai clicar, vai abrir essa janela. Debaixo da aba System, você vai rolar aqui para o final da página. E aqui em Compute Device, aqui, você tem a opção None, que ele não vai utilizar a placa de vídeo. E se você tem uma placa da AMD, ele vai aparecer a opção OpenCL, como na minha aqui, e vai automaticamente ativar a Pitcairn aqui. Kern, sei lá como é que pronuncia isso. E se você tiver uma placa da NVIDIA, vai aparecer a opção CUDA. E aí vai aparecer as correspondentes aqui. Esse Open Subdivide Computing aqui, você também pode ativar. Tem várias opções, eu deixei ativo aqui o OpenMP, mas eu não sei bem para que serve isso. A principal é aqui em cima, né? O OpenCL e aqui. Você clica em Save User Settings, certo? Aí é só fechar. Então se você gostou dessa imagem aqui que foi renderizada, o que você tem que fazer para salvá-la no seu computador? Você vem aqui na aba Imagem, Image, aqui, e clica em Save as Image. Aí você escolhe o diretório que você quiser, coloca o título aqui na imagem, título, e dá Enter ou clica em Save as Image. Aí essa imagem vai ser salva no seu computador, você pode abrir ela quando você quiser. Aí você pode editá-la no Photoshop como você preferir, certo? Mas se você não gostou dessa imagem, você quer testar outros ângulos de câmera, outros tipos de luzes, então você simplesmente volta, clicando aqui embaixo na barra inferior, volta para 3D View. Aqui já vai mostrar para você o ângulo que vai ser renderizado. Se você não gostou desse ângulo e você quer mudar, se porventura você saiu da câmera do render, você aperta a tecla 0 do teclado numérico, ele vai voltar.
E para você mover essa câmera, você clica a tecla de atalho Shift e F. F de falar, fazer, faminto, família, feliz. Então, Shift F, ele vai aparecer praticamente, aparentemente não fez nada, mas ali na barra inferior ele vai aparecer uma série de atalhos que você pode usar. Então, é como um jogo de FPS, né? Você usa a tecla ASD e W para ir para o lado, para ir para baixo, para trás e para frente. A tecla Shift ela aumenta a velocidade. E vocês podem ver ali na tela da direita que a câmera está aproximando e afastando. Se eu usar a tecla E, a câmera sobe. Se eu usar a tecla Q, a câmera desce. Certo? Então, dessa forma, eu posso regular o posicionamento da câmera que vai gerar o meu render. Com o mouse, eu giro a câmera. Ó, vocês percebem ali na tela lateral que a câmera está girando. E agora eu não consigo acertar mais. Ah, tá. Apareceu. Então, se eu quiser pegar um ângulo de frente, eu simplesmente venho para cá, giro o mouse e vejo o meu personagem de frente. Certo? Se eu quiser ir para o lado aqui, é muito louco esse negócio, mas ó, o personagem está aqui. Não se preocupe que ele não tem órgãos genitais. E assim por diante. Se você se perder com a câmera, colocar ela no lugar e não conseguir mais voltar, igual eu fiz ali já hoje, sem apertar nada, você simplesmente aperta o ESC do teclado e ele volta na posição original. Então você pode posicionar a câmera onde você quiser. Eu vou deixar ela aqui mesmo e vou mexer aqui no personagem. Digamos que eu quero ver essa cena aqui com a influência de uma luz só. Então eu vou clicar nessas luzes aqui. Ó, é essa lâmpada aqui que está ativa. E eu vou desligar ela. Essa outra luz aqui, ó, tá vendo que ela acendeu na aba aqui quando eu selecionei? Eu vou também deixar ela desativa. Aí eu não quero dar um render para mim ver, porque o render demora 3 minutos. Então, para mim ter uma ideia de como essa cena vai ficar, eu uso a opção do render em tempo real. Então, vamos ver como que essa cena vai ficar só com um ponto de luz. Então, eu venho aqui embaixo, do lado do Object Mode, na barrinha inferior aqui, e clico nessa bolinha branca e vou no modo Rendered mais uma vez. Então, ele vai me gerar uma pré-visualização com 10 samples, que como eu falei é como se fosse um esboço. Ele vai ficar todo pixelado, né? Mas ele vai me dar uma ideia de como que vai ser o render. Se eu gostei, né, ficou legal, está do jeito que eu quero, eu simplesmente vou lá e clico no botão Render. Aí ele vai gerar uma imagem nesse formato aqui, com 1000 pixels por 1400 pixels, exatamente como foi aquela outra imagem. Mas vamos ver algumas alterações. Eu vou acelerar a câmera aqui e mostrar para vocês algumas variações de luz que dá para fazer, só para vocês verem como é divertido brincar com isso daqui e como é útil na hora de estudar iluminação. Eu vou fazer isso utilizando aqui essa viewport, porque aqui eu não preciso mexer e aqui também eu não consigo ver aonde estão as luzes, certo? Então, por essa viewport aqui do lado, por isso que eu deixei ela ativa, eu consigo selecionar a luz e mover ela na cena. Então acompanhe ali no render, conforme eu movo, clicando nas flechinhas aqui, como a influência da luz, como você pode fazer um estudo sobre vários ângulos de luz sobre um objeto e a vantagem que, como esse renderizador se baseia em leis da física, né, ele consegue produzir um resultado muito fiel ao que seria uma fotografia feita no estúdio aí por um fotógrafo profissional. E se eu quiser adicionar uma nova luz nessa cena, como que eu faço? Você pode simplesmente ativar alguma dessas lâmpadas que eu já deixei prontas aqui na cena, ou você pode simplesmente duplicar essa lâmpada que já está pronta aqui.
Como que você faz isso? Você pode vir aqui em Objeto e tem a opção aqui Duplicate Objects. E também tem um atalho aqui, Shift D. D de dado, de doador, de doente, de divertido. Então eu vou usar o atalho aqui, Shift D, e ele vai mover. E eu clico com o botão esquerdo para fixar no lugar que eu quero. Se a luz não ficar no lugar que eu quero, eu simplesmente movo ela na cena da mesma forma que eu movi a outra luz. Então vamos posicionar ela em alguns lugares para ver, né? Vamos brincar um pouquinho com essa luz aqui. Outro ponto que é interessante que eu esqueci de mostrar aqui é que essa base aqui, como eu disse, ela reflete luz nas partes aqui de baixo, aqui, por exemplo, a panturrilha dele e assim por diante. Então eu posso ocultar ela na cena para que ela não influencie mais. Então eu vou fazer isso. Ó. Clico aqui no olho e ela vai sumir. Vocês percebem que a iluminação da cena ficou muito mais pesada agora, né? Porque não tem nenhuma luz ambiente aqui. Então se a gente gostou dessa cena aqui, com essa iluminação, a gente vai lá e clica em Render. Ele vai fazer o render com a qualidade de 128 samples aqui, que é o que está configurado nessa aba lateral aqui. Se eu quiser rotacionar o modelo também, eu simplesmente clico no modelo, venho aqui na opção da barra inferior de rotacionar. Pode ser tanto aqui como nessa aqui também, mas aqui vai estar escondido, então você tem que rolar com a barra de rolagem, né, para ele mostrar as outras opções que estão escondidas ali. Na verdade, para mexer nessa aba aqui tem que ser essa opção daqui, né? Então você vem em cima dessa barrinha aqui e rola a barra de rolagem para ele mostrar para você as opções que estiverem ocultas aqui embaixo. Então você clica aqui nessa curvinha, que é a opção de rotacionar, e a gente vai clicar nessa linha azul e girar o personagem para a gente ver outros ângulos dele nessa mesma iluminação. Então é isso, pessoal. Vocês viram que é bem simples, né? Usar esses recursos aqui. A gente aprendeu a movimentar a câmera, a girar os personagens e a mover as luzes. Porém, se você achar que o ambiente está muito escuro e você quer estudar a iluminação do ambiente um pouco mais claro, o Blender também dá a opção para a gente mexer no ambiente, a luz ambiente, certo? Aqui a gente está vendo a cena influenciada simplesmente pelos pontos de luz que a gente colocou aqui. Para a gente mexer no ambiente, você vai ter que vir aqui nessa aba lateral, nessa janelinha aqui do Render. Você vai ver que ele tem vários quadradinhos aqui, eu estou passando com o mouse. E tem um mundinho aqui, ó, tipo um planetinha. E é o World aqui. Olha só que World bonito. Minha pronúncia do inglês é fantástica. Não quero deixar ninguém com inveja, mas sei lá. E aqui ele tem a cor. Por que o fundo está preto? Porque a cor do mundo aqui, né? O cenário que está envolvendo o personagem está preta. Eu vou mudar essa cor aqui para mostrar para vocês a influência que ela tem na imagem. Então aqui eu deixei o ambiente cinza e esse ambiente cinza ele influencia totalmente na iluminação do personagem. Porque agora o ambiente está iluminado. Se eu deixar essa imagem branca, ele vai ficar ainda mais claro. Quer ver? Ó, como se fosse um estúdio branco, né? Então olha aí, ó. A influência das luzes de ponto continua, mas você tem um ambiente totalmente claro. Então, com esse recurso aqui, você tem a condição de estudar iluminações em infinitas situações. Se você quer estudar um ambiente colorido, por exemplo, a luz do céu, por exemplo, ela vai exercer uma influência mais azulada, né? Se for um céu sem nuvens, obviamente. Então eu venho aqui, clico e escolho a cor azul. Eu consigo ver aqui do lado a influência do ambiente azul no personagem
com as luzes que estão ativas ali na cena, certo? Se você quiser simular tipo, uma iluminação do sol, por exemplo, é só você pegar uma luz dessa e deixá-la mais forte. Como que você faz isso? Você seleciona a luz e você vem aqui nessa opçãozinha que vai aparecer, que é tipo uma luzinha amarela aqui. Você pode aumentar a potência da luz. Aqui a força dela está em 1000. Se a gente colocar mais um zero aqui e deixar em 10.000, vocês vão ver que ela vai ficar muito mais forte, ou 10 vezes mais forte, obviamente. Então é isso aí, ó. Essa luz aqui que está selecionada, agora ela está 10 vezes mais forte. Vocês veem que ela influenciou essa área aqui. Ela tirou a suavidade, né, do sombreamento e deixou ele bem mais claro, bem mais forte. Se você quiser voltar a luz, é só você colocar 1000 de volta ali. E se você quiser deixar a luz mais fraca também, por exemplo, com 500 de força ali, é só colocar 500 e a luz vai ficar mais fraca. Na opção da cor aqui, você tem a opção do RGB, tem a opção do HSV, que é o HSB também, né? Para você chegar no branco fica mais fácil. É só diminuir totalmente a saturação que ele vai ficar branco. Pelo sistema RGB, para chegar no branco, você tem que estar arrastando todas as barrinhas ali. E para deixar claro e escuro, é só usar essa barrinha lateral aqui. Então, pessoal, na minha opinião, hoje em dia, com os computadores já estão vindo com um processador um pouquinho mais forte e tal, eu acho que já é bem acessível você utilizar esse recurso. Como vocês viram ali, é um recurso fantástico. É muito bom, as possibilidades são infinitas ali em termos de iluminação. Você pode criar a iluminação que você quiser para você estudar. E o que eu fiz, na verdade, foi providenciar um modelo de anatomia com a musculatura um pouco mais realista, né? É óbvio que é impossível você conseguir a mesma realidade que um corpo humano teria, né? Uma pessoa real ali teria. Mas eu tentei deixar o mais realista possível, o mais confiável possível em termos de proporções, músculos, deformações musculares de acordo com o movimento, etc. Para que vocês possam ter um modelo confiável, certo? Então, se vocês não entenderam alguma coisa, volte o vídeo, né? Vocês já aprenderam ali como renderizar, como mover a câmera. É só assistir o vídeo, ter paciência, vale a pena você gastar um tempinho para aprender a mexer nisso aí. Não é nada avançado, né? Vocês só vão ativar e desativar coisas e usar a rotação. Basicamente é só isso. A parte mais complicada talvez seja aqui aumentar e diminuir a qualidade dos samples. Se você quiser visualizar no renderizador em tempo real com mais qualidade, é só você vir aqui e aumentar o preview. Porém, ele tem uma opção mais rápida, que é o Square Samples. O que o Square Samples faz? Ele coloca o valor ao quadrado. Então, ele vai colocar 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10 vai dar 100. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram aqui que os samples aqui em cima foram até 100. E a qualidade da imagem ficou bem melhor. Ela ficou bem mais nítida e com menos pontilhado aqui. Se a gente vier aqui e aumentar o valor, ele vai calcular novamente. Ele vai adicionar mais samples aqui e deixar a qualidade maior ainda. Para quem está estudando só iluminação e desenho, isso aqui já é mais que suficiente. Mas se você quiser ver uma coisa mais realista, é só você vir aqui do lado e colocar 20, por exemplo, e levar para 400 samples, quer ver? Muito bem, pessoal. Então, para renderizar aqui com os 400 samples, ele levou 4 minutos e 6, né? Com a imagem desse tamanho aqui, o número de pixels da viewport aqui, certo? Então, vocês percebem que ela fica bem mais nítida. E quanto mais samples você coloca, mais nítido ele vai ficando e mais hiperrealista, no caso, ele vai se tornar. Um outro aspecto bem importante que eu esqueci de mencionar é a questão do processamento e performance que tem aqui embaixo. Embaixo da opção do sampling aqui, você tem a opção Performance.
Nessa opção, você pode escolher o número de núcleos do seu processador que o seu processador vai usar para renderizar. Então, se você quiser deixar, por exemplo, você tem um processador como eu tenho o i5, que tem 4 núcleos, você quer usar 3 para renderizar e deixar um núcleo livre, enquanto renderiza para você processar outras coisas, você coloca, ele vai estar em Auto Detect, você coloca em fixo e escolhe quantos núcleos você vai usar para processar. Então, aqui no caso, ele vai usar 3 núcleos e vai deixar um núcleo livre para outros processamentos, porque enquanto ele está renderizando, se você estiver renderizando uma imagem em alta resolução, que vai levar aí 15, 20 minutos, meia hora, uma hora para renderizar, dependendo da resolução da imagem que você colocar, você tem a opção de deixar um núcleo livre para você fazer outras tarefas, de repente ver um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, você tem essa opção. Se você achar que um núcleo é pouco, você coloca 2 núcleos para renderizar e fica com 2. E se você tem um i7, no caso, lá com 8 núcleos, você pode fazer essa distribuição, né, de acordo com o número de núcleos que você tem no seu processador. Outro detalhe, pessoal, essa visualização aqui, lembre, ela não é salva. Para vocês salvarem, vocês têm que clicar no botão Render. Esse botão Render é o que vai gerar a imagem que vocês vão poder salvar. Essa visualização aqui é só para vocês pré-visualizarem mais ou menos como vai ficar. Por isso não vale a pena vocês usarem o número de samplers como eu usei aqui, de 400, por exemplo, só numa pré-visualização. Então vale a pena você deixar o preview aqui com no máximo 10, mesmo que você der o square sample aqui, ele vai para 100. E outra coisa, quando vocês forem fazer a renderização final, vejam se vocês não esqueceram ativo aqui o Square Samples, porque senão ele vai fazer ao quadrado dos dois valores. E o número de samples, né, ao quadrado de 128 vai dar para mais de 10 mil samples. Então, eu não sei bem exato quanto vai dar isso aqui, mas eu sei que é mais de 10 mil. Então, para renderizar uma imagem com mais de 10 mil samples é um valor absurdo. Provavelmente isso vai levar algumas horas aí renderizando uma imagem, certo? Então, quando você for renderizar, desative a opção do Square Samples aqui, e coloque o valor de samples que você quer. Se você quer uma imagem com a resolução mais alta, vocês viram ali que 400 samples já ficou bom. Então, se você quer exagerar, coloca 1000 samples, que já vai ser mais que o suficiente. E aí ajusta o tamanho da imagem que você quer. Se você quiser uma imagem bem grande mesmo, você coloca lá 4.000 pixels por 6.000 pixels. Fica a critério, né, do absurdo que você quer gerar. Mais uma última questão que eu quero mostrar para vocês aqui é a opção, no caso eu vou aproximar a câmera aqui, ó. Então eu estou com a câmera do render selecionada, que é essa câmera que está ali atrás. Eu aperto o 0 do teclado numérico, Shift F de fazer, falar, bloquear, né? Para mim poder mover a câmera. Eu vou aproximar ela do personagem. Seguro o Shift para ir mais rápido. Clica com o esquerdo para confirmar. Então vou mostrar para vocês aqui um render mais próximo, só para vocês verem a questão da qualidade da textura da pele. Bom, eu vou usar o preview aqui mesmo, que é mais fácil. E daí eu vou aumentando os samplers só para a gente poder ver ali a textura da pele. Bom, pessoal, então aqui, esse braço aqui está com 100 samples. Eu falei samplers, eu estou bloqueando. Mas samples, né? Vocês podem ver que tem bastante detalhe aqui de textura de poros aqui e tal, que dá para você ter uma noção, para quem quer estudar hiperrealismo e tal, já é uma ajuda para você visualizar as coisas com uma textura um pouco mais realista. Mais uma vez, né, eu vou deixar claro que o objetivo não é substituir a realidade por um modelo 3D. É um auxílio no teu estudo, porque você provavelmente não tem uma pessoa à sua disposição para você ficar fotografando e iluminando ela do jeito que você quiser para você estudar. Então, o modelo 3D é uma alternativa viável para você estudar e entender a iluminação. Não vai substituir, né? Obviamente, nunca vai ser melhor que o modelo humano real. Então, é uma questão de viabilidade. Ele preenche aí 80%, digamos assim, das suas necessidades, né? Vocês podem ver que ele fica uma textura de pele bem bacana, bem realista, né?
ela corresponde bem à iluminação. E no caso as veias aqui elas não têm volume, né? Se vocês ficarem se questionando aí por que às vezes não tem volume, porque elas são geradas através de um mapa de textura, né? Um mapa que vai dar um bump ali, né? É um displacement que fala. E ele vai dar esse efeito de veia, mas a veia não está na modelagem, certo? Aqui não é um normal map, que também poderia ser usado. Eu usei um mapa, né, de bump, no caso mesmo, para fazer essa veia. Se eu fosse fazer a veia na malha, eu ia ter que aumentar muito a resolução da malha, e o que ia tornar muito pesado e ia diminuir, né, o número de pessoas que pode usar. Então eu tentei deixar o mínimo possível de resolução na malha para que rodasse no máximo de computadores possível, né? Mas mesmo assim, para ter esse nível de detalhes aqui, eu tive que deixar a malha com 223 mil polígonos, né? Então é relativamente pesado. Nos games isso aí não é um número realista, né? A maioria dos games aí tem 20 mil, 30 mil, 40 mil polígonos. O jogo que eu vi que usou mais no personagem principal foi o Home lá, do Xbox One, que usou 150 mil polígonos, já foi um absurdo, né? Então uma coisa que não é leve para ficar rodando no PC, beleza? Bom pessoal, então esse nível de detalhe que eu queria mostrar também aqui no rosto do personagem, né? Eu deixei renderizar com 100 samples aqui, levou 7 minutos e 56, porque ao meu entender, quanto maior a resolução dos mapas e textura que tem, mais tempo ele leva para renderizar por causa da quantidade de detalhes que vão compor ali a cena. Ele tem cílios, tá? Só que como os cílios são mais detalhes menores, mais finos, né? E eles não são fio a fio, eles são mapas também. Eles apareceram só um pouquinho aqui, então eu teria que deixar chegar a uns 200 samples ali para ele começar a aparecer melhor os cílios. Como eu falei, se você vai usar só para estudar, você deixa menos samples. E se você quiser um resultado mais realista para você estudar a textura dos poros e tal, você deixa lá 300, 500 samples para você ter um resultado realista mesmo. O reflexo nos olhos funciona certinho e tal. Basicamente é isso. Tem textura da pele, tem poros aqui. Ele tem até cravinhos aqui, né? Eu usei como base os mapas do DAZ 3D Studio. Então eu peguei o Genesis, aumentei a resolução dele, fiz as correções musculares, modifiquei o formato do rosto, mas os mapas de textura eu usei os mesmos que já vem com o DAZ, que os mapas do Genesis 3 são gratuitos e você pode usar eles comercialmente e tal, sem preocupação, né? Então eu fiz isso. Os dedos aqui, inclusive, tem até impressões digitais, se você for olhar, é uma coisa bem interessante. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito desse modelo. Espero que vocês gostem, usem, se divirtam, porque além de ser muito bom para estudar, é muito divertido ficar brincando com isso aqui. E aumenta muito a compreensão da gente do funcionamento, a luz e sombra, a luz indireta, o efeito translúcido da pele também. Vocês podem ver aqui na unha, né? Tem esse efeito translúcido aqui no nariz, aqui a pele, a luz penetrando na pele, dando esse efeito da pele ser translúcida. É muito bacana o renderizador fazer isso. Na orelha também tem esse efeito que não está aparecendo, mas ele também faz esse efeito, né? Na orelha, na ponta dos dedos e tal. Então é muito bacana para você estudar. Tanto rosto como mãos. E esses modelos que eu estou fazendo são estáticos, você não pode movimentar eles como no DAS. Porém, a anatomia deles vai ser toda corrigida e vai ser o mais realista possível, né? Eu estudei na anatomia há anos e anos e agora estou tentando disponibilizar para vocês essa ajuda aí para quem está começando a estudar anatomia e tal. Você vai poder ver o corpo humano em todos os ângulos. E esse primeiro modelo ele é gratuito para você se divertir e os outros modelos vão ser vendidos, certo? Como eu não vivo de luz, né? O meu estômago ele precisa ser abastecido com algum tipo de alimento físico, e como os alimentos físicos custam dinheiro físico real,
Então a gente tem que dar um jeito de encher a pança, né? Com coisa que custa dinheiro, certo? Então eu vou falar para vocês nos vídeos à frente aí como que eu vou fazer essa questão da venda dos personagens e tal, tudo certinho. Mas esse modelo aí fica de presente para vocês poderem estudar. E com um modelo desses aí vocês já vão poder fazer muita coisa, se divertir. Com a vantagem que o Blender também já é um software gratuito, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por acompanhar. Perdoe minha ausência aí nesses últimos dias. Eu tive enfrentando problemas pessoais. Quem viu lá no Face viu que eu estava com a minha esposa doente e tudo mais. Então tudo isso acaba atrapalhando um pouco. Mas tá aí. O modelo tá aí para vocês estudarem, usarem, abusarem e compreenderem o que vocês não compreendem e se divertir. Beleza? Então montem aí suas referências, né? Vocês podem salvar quantas imagens vocês quiserem e tal. Vai ser bem divertido. Eu gosto muito de brincar com isso daqui, porque além de aprender, eu me divirto bastante. E espero que possa aí ajudar vocês a partir de agora. Se inscreva no canal, participe do grupo do Facebook, poste lá suas renderizações e tal, né? De repente um ângulo que você pegou, uma iluminação que você usou, pode ajudar outros também, né? A estudar luz e sombra e tal. E nos vídeos à frente eu vou explicando um pouquinho mais sobre como usar esses bonecos aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí no comentário que eu vou tentar responder à medida do possível, à medida que for fazendo novos vídeos sobre o assunto. Tranquilo? Valeu, pessoal. Um abraço. Eu fico por aqui e fui!